galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa sexta aula para o oitavo ano do ensino fundamental. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente abordou na aula passada. Então, na aula passada a gente viu um pouquinho sobre formas de produção, como que acontecem em diferentes sociedades e espaços, e a gente vai dar continuidade ao entendimento dessas formas de produção. Então, para a gente não ficar um pouco perdido e também para quem perdeu a aula passada e não conseguiu acompanhar, a gente vai fazer um pequeno resumo do que a gente viu na aula passada e aí a gente vai abordar um pouquinho de outras formas de produção em outros espaços, certo? Eu vou falar um pouquinho dos que a gente já abordou e a gente vai abordar outros, certo? Então, para a gente começar, vamos fazer o entendimento que a gente já fez, a distinção entre o que é dentro do nosso espaço chamado geográfico, o espaço rural e o espaço urbano, certo? Observem aí. O conceito de espaço urbano designa a área de elevado adensamento populacional, com formação de habitações justapostas entre si, que é o que chamamos de cidade. Já o conceito de espaço rural refere-se ao conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades ou grandes adensamentos populacionais. Então, é uma distinção básica, certo? A gente tem o espaço urbano como o espaço de maior populacional, onde se desenvolvem aquilo que a gente conhece como as cidades, certo? Então, dentro do espaço urbano, a gente tem todo esse desenvolvimento de uma cidade. Então, todas essas práticas que a gente vai ver mais à frente. E dentro do espaço rural, igualmente, certo? Mas vamos melhor entender a distinção entre os dois espaços. Observem. Uma das principais diferenças entre o urbano e o rural está, assim, nas práticas socioeconômicas. O espaço rural, como já dissemos, engloba predominantemente atividades vinculadas ao chamado setor primário, que seria atividades como extrativismo, agricultura e pecuária. Atividades essas que a gente estudou na aula passada, certo? Ao passo que o espaço urbano costuma reunir atividades vinculadas ao setor secundário, que seria atividades de indústria e produção de energia, e também ao chamado setor terciário, que seria atividades de comércio e também de serviços, certo? Então, a gente estudou na aula passada um pouquinho de todas essas formas de produção no primeiro setor, certo? No setor primário, que seria o extrativismo, que a gente viu, que pode ocorrer de três formas, que é o extrativismo mineral, animal e vegetal. Temos também a agricultura, que é a prática de plantio e colheita de produtos, que diferente do extrativismo vegetal, por exemplo, a agricultura ela parte do pressuposto de que você vai plantar, cuidar, cultivar e depois colher. Já o extrativismo não, você só vai e extrai aquilo que a própria terra, a própria natureza já oferece, certo? E também vimos um pouquinho da pecuária, então, que é a prática da criação do gado, certo? Então, todas essas formas de atividade, essas formas de produção a gente viu na aula passada. Na aula de hoje, a gente vai abordar um pouquinho mais adentro das atividades que acontecem no chamado meio urbano. É claro que só reforçando o que eu já falei também, uma coisa não deslegitima a outra, certo? Então, não é porque a gente tem essas atividades mais comumente na zona urbana que ela também não aconteça na zona rural, certo? É mais porque na associação, dentro desses setores de produção que a gente está estudando, elas se distanciam. Mas, como eu citei o exemplo para vocês, existem práticas de um meio dentro do outro. Existem, por exemplo, práticas rurais dentro do meio urbano e existem práticas urbanas dentro do meio rural. Como eu citei o exemplo para vocês, o cultivo, por exemplo, de uma hortaliça, de hortaliças, uma horta, um jardim. Tudo isso é um exemplo de atividade relacionada à zona rural, que são atividades do setor primário, mas que acontecem dentro da zona urbana. A gente tem muitos exemplos disso dentro da nossa zona urbana. Ou a construção de um resort ou um hotel fazenda dentro de uma área mais afastada da cidade, que já é uma área rural. Então, é um exemplo de uma atividade da zona urbana dentro do meio rural. Mas
a gente está entendendo esse processo de forma diferente. Então, é só para a gente entender que em determinados momentos eles vão sim se cruzar, certo? Então, vamos lá entender um pouquinho dos processos de produção associados ao meio urbano. A indústria é o primordial processo, certo? Vamos lá. Quase tudo o que o homem moderno consome ou utiliza, desde os alimentos e mesmo os utensílios em que são preparados e servidos, passa por algum processo de industrialização. O progresso da indústria, paralelo ao da ciência e da tecnologia, dá a medida da riqueza material de um país. Denomina-se indústria o conjunto de atividades produtivas que o homem realiza de modo organizado, com a ajuda de máquinas e ferramentas. Dentro dessa ampla definição se enquadram os mais diversos afazeres em diferentes lugares e épocas. Só continuando para a gente abordar um pouquinho sobre a indústria. De modo geral, toda atividade coletiva que consiste em transformar matérias-primas em bens de consumo ou de produção com auxílio de máquinas é industrial. Então, a indústria, a criação da indústria, o surgimento da indústria é um marco muito importante dentro do nosso processo histórico. E aí, essa indústria, ela também é uma forma de produção dentro de um aspecto que está ligado à zona urbana, certo? Mais a área urbana, ao espaço urbano. Mas, logicamente, a gente tem sim a produção e a atividade de indústrias dentro também da zona rural. Afinal, a maioria, na verdade, das grandes fábricas que a gente tem, não só no nosso território criando, mas no nosso país, no nosso mundo, vamos só ficar no nosso país, que é o que a gente mais tem conhecimento. Elas geralmente são instaladas em áreas mais longes e mais distantes da cidade, certo? Do meio da cidade. Por conta que dentro de indústrias e fábricas acontecem diversos processos, então todo esse processo de industrialização é também uma forma de produção e também de atividade econômica, certo? Então é indiscutível, a gente sabe que é indústria, como que a indústria funciona e é tudo isso. Então vamos ver outro processo de atividade também dentro dessas relações. Observem aí. O comércio. Identificar o período exato que se iniciou o comércio é praticamente impossível. Historicamente, fala-se que o comércio surgiu a partir dos processos de trocas na antiguidade, quando determinados grupos trocavam suas produções por outras. E a ideologia do comércio é justamente isso, trocar uma coisa por outra. Atualmente, trocamos produtos e serviços por dinheiro, então a nossa principal moeda de troca é o real, certo? É o dinheiro aqui no nosso país. Então, o comércio é outra forma de prática e de produção também, que está diretamente ligado a todas as outras. Então, geralmente, por exemplo, a comercialização de produtos, ela provém também dos resultados da agricultura, certo? Ou a comercialização de minérios, do ferro, ela também provém do resultado do extrativismo, certo? Então, a gente tem o comércio como uma prática que está diretamente ligada a todos os outros processos, certo? Então, por exemplo, tudo que a gente consome, nosso celular, nosso computador, a nossa cadeira, tudo isso passa por processo de industrialização, pelo processo da indústria, que também vai ser voltada ao comércio. Para a gente adquirir aquele produto, a gente tem que comprar, certo? Então, essa prática comercial também é um exemplo dessas atividades e dessas formas de produção que a gente está abordando, certo? E aí, para a gente melhor entender essas práticas, esses processos, a gente vai falar um pouquinho sobre como que eles ocorrem no nosso território, como que é a produção no Acre, de que o Acre vive, o que o nosso estado produz, o que o nosso estado agrega economicamente e agrega também nessas atividades sociais. E eu trouxe um pequeno texto para a gente ler e analisar esse processo. Observe. Produção no Acre. Historicamente, a economia acreana baseia-se no extrativismo vegetal, sobretudo na exploração da borracha, que foi responsável pelo povoamento da região. Atualmente, a madeira é o principal produto de exportação do estado, que também é grande produtor de castanha do Pará, fruto do açaí e também óleo de copaíba. Os cultivos de mandioca, milho, arroz, feijão, frutas e cana-de-açúcar são a base da agricultura.
A indústria, por sua vez, atua nos seguintes segmentos: alimentício, madeireiro, cerâmica, mobiliário e também têxtil. E aí, a partir desse processo que a gente tem, na verdade, a partir do extrativismo que a gente tem a nossa formulação da nossa economia e da estruturação do nosso Estado. Então, lá no final do ano de 1890, que dá início ao primeiro ciclo da borracha, com grande exportação. A borracha vai se tornar o segundo maior produto de exportação do nosso país. Então, desde esse processo, que é quando os primeiros homens começam a adentrar no nosso território em busca do látex, em busca da seringueira, que já dá início à nossa história. Então, a nossa história também se inicia com esse processo de extrativismo. E até os dias atuais a gente tem diversos outros processos, como a gente acabou de ver, dentro de produção do nosso estado. Então a gente tem a agricultura, tem o extrativismo, tem também a pecuária, a criação dos gados, a agropecuária. Então tudo isso faz parte da produção do nosso estado, certo? Então vamos, para melhor entender, fazer duas questões rápidas para fixar melhor o conteúdo. Observem aí a primeira questão. Apresente os conceitos de indústria e comércio. Então, quais são os conceitos de indústria? O que é a indústria e o que é o comércio? Certo? A gente estabeleceu esses significados na aula de hoje, mas creio que não seja muito difícil da gente entender e saber, certo? Vamos lá. Denomina-se indústria o conjunto de atividades produtivas que o homem realiza, de modo organizado e com a ajuda de máquinas e ferramentas. O comércio é uma atividade que consiste em trocar, vender ou comprar produtos, mercadorias, valores e etc., visando, num sistema de mercados, ao lucro e também o negócio, certo? Então, basicamente, a definição de indústria e de comércio é essa daí. Isso de forma geral. Segunda questão. Apresente as atividades produtivas do nosso estado do Acre nas mais diversas áreas. Então, o que a gente tem de atividade produtiva? Qual que é a produção do nosso estado? Certo? Vamos lá para a resposta. A produção do Acre baseia-se no extrativismo vegetal, sobretudo na exploração da borracha, que foi responsável pelo povoamento da região. Então, a criação do nosso estado, do nosso território, do nosso povo vem da produção da borracha. Além da madeira e dos cultivos de mandioca, milho, arroz, feijão, frutas e cana-de-açúcar, que são a base da agricultura, certo? Então, basicamente, a produção do nosso estado é essa daí e aquilo que a gente já abordou anteriormente, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender essa aula. Para ter acesso a ela na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação. E a gente vai ficando por aqui e até uma próxima aula. Tchau, tchau!